Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos acompanhados por Robert Barnes, o renomado advogado de julgamento que é especialista na Constituição dos Estados Unidos e também amplamente conhecido como um excelente comentarista político. Obrigado por participar do programa. Sim, feliz por estar aqui. Quero conversar com você um pouco sobre a direção do movimento America First e a economia dos Estados Unidos. Mas achei que um bom ponto de partida seria: como você enxerga o conceito de populismo? Antes era um termo aceitável de se usar. Em certo momento, de Barack Obama a Bernie Sanders, eles se definiam como populistas. Hoje em dia, o termo quase se tornou um insulto, algo indesejável. Como você define o populismo e o papel crescente que ele tem nos Estados Unidos? Há um bom livro sobre isso, a história global ampliada do populismo e seus traços comuns, chamado Fixing the System, de Adrian Kuzminski, que eu recomendo. Eu cresci e nasci populista, sabe? Cresci no sudeste do Tennessee, com raízes apalaches. Minha família remonta à fundação em Rhode Island. O populismo está, de certa forma, na corrente sanguínea da política americana. Ele só tem diferentes graus de reconhecimento na academia. Quando a academia gosta do populismo, ela o celebra, mas, na maioria das vezes, o demoniza. Então, se ele pode ser associado a Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, Barack Obama ou Bill Clinton, aí tudo bem. Quando está associado à direita, seja George Wallace, Donald Trump, Ronald Reagan ou outra pessoa, de repente passa a ser algo a ser descartado. O grande cientista político americano que eu realmente recomendo a qualquer um que queira entender a política dos Estados Unidos é Kevin Phillips. Seu melhor livro é The Emerging Republican Majority, que serviu como texto de campanha para a campanha de Nixon. Mas embora pareça um livro sobre a campanha de 68, na verdade trata de toda a história da política americana e da força e poder do populismo. O populismo é a influência motriz na política americana e sua confiança no indivíduo. Eu diria que há um ceticismo em relação ao poder grande e concentrado. Seja esse poder em Hollywood, em Wall Street, na América corporativa ou em Washington. Não importa onde esteja, há um ceticismo em relação a esse acúmulo institucional de poder, e as pessoas querem mais poder para si mesmas. Seja na antiga tradição dos pioneiros nos Estados Unidos, tentando conseguir sua própria fazenda, se sustentar e ter propriedade para ser autossuficiente e independente, ou em grandes aspectos dos sindicatos, como o FL em sua fundação, há uma expressão dispersa de populismo. Mas isso tem sido o impulso e a força motriz da política americana desde o início da fundação do país. É fácil entender por que os Estados Unidos estariam mais inclinados ao populismo, considerando todo o momento revolucionário, o foco nos direitos individuais e o fato de as pessoas serem muito críticas em relação às elites políticas, econômicas ou culturais, quando estas acumulam poder demais. Então, toda essa ideia de o povo reagir contra as elites é, sem dúvida, algo mais presente no espírito americano, eu diria, do que aqui na Europa. Mas uma das coisas contra as quais eles tendem a reagir, no entanto, é o chamado Estado Profundo, que, aliás, tem vários nomes. Eles o chamam de The Blob, a burocracia permanente. Como você avalia isso dentro do contexto do movimento populista que impulsionou, ou talvez tenha levado Trump ao poder também? Sem dúvida. Quero dizer, o Estado Profundo, penso em Peter Dale Scott no final dos anos 1960, tentando descrevê-lo. Ele adotou a ideia do Estado Dual, que foi desenvolvida pela primeira vez por um economista e editor no final do século XIX. Como é possível que esses governos administrativos operem de forma independente e imunes à pressão pública e política? Sabe, as séries Yes Minister e Yes Prime Minister no Reino Unido meio que retrataram isso no início dos anos 80. É essa institucionalocratização do poder que o torna imune à pressão política e pública, a pequena D democracia.
political and public pressure. Little d democracy. In other words, the deep state looks like the EU's. Em outras palavras, o Estado profundo se parece mais com a definição de democracia da União Europeia do que com a definição populista americana de democracia. Alguns de nós o chamaríamos de antidemocrático. Mas o Estado profundo americano assumiu diferentes formas. Pode-se argumentar que o regime real britânico contra o qual os americanos se revoltaram para iniciar a Revolução era uma espécie de Estado profundo, com sua corrupção administrativa colonial. Vimos outra versão disso durante a Guerra Civil, que começou a emergir. Alguns sugerem que estava por trás das tentativas de assassinato, ou, pelo menos, era cúmplice delas. Esse tipo de estrutura se desfez na década de 1870 e não se manteve. Um terceiro esforço surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, mas houve uma rebelião política tão grande contra a Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos. Na época em que tínhamos verdadeiros republicanos populistas, como o senador Gerald Nye, de Dakota do Norte, que liderou o Comitê de Investigação da Grande Guerra, trabalhando com o general Butler, na ideia de que a guerra é um negócio, tudo isso. E então veio a Segunda Guerra Mundial, que foi o grande sucesso do Estado profundo. Eles usaram a Guerra Fria e o período pós-Segunda Guerra Mundial para estabelecer e institucionalizar o poder. É basicamente um Estado duplo, essas partes administrativas e burocráticas do governo, que continuam a empurrar uma determinada agenda, independentemente do que os representantes eleitos queiram ou pensem. Lenta, mas seguramente, eles capturam essas instituições e mantêm o controle daquilo que o Comitê Seleto de Inteligência do Senado deveria governar, regular e supervisionar. A comunidade de inteligência criada pelo senador Frank Church, que ele próprio foi espionado ilegalmente pela NSA. Parte de sua inspiração remonta à época em que tínhamos figuras de perfil populista como Church, de Idaho. Isso agora se inverteu. De modo que hoje, quem ocupa uma cadeira no Comitê de Inteligência do Senado acaba representando a comunidade de inteligência no Congresso, defendendo-a, protegendo-a, imunizando-a. Mesmo quando eles se desviam um pouco, como Feinstein faz, eles os espionam e saem impunes em questões relacionadas a Guantánamo. Então temos esse Estado profundo institucional que está enraizado, sabe? Meio como um polvo. Ele tem tentáculos em todos os lugares, em partes da mídia, em partes do mundo dos think tanks, e influenciou negativamente a academia. As pessoas esquecem esse aspecto do discurso de despedida de Eisenhower em 1961. Quando ele alertou sobre o complexo militar industrial, também estava alertando sobre um Estado profundo que poderia corromper a ciência. E vimos isso claramente na resposta à Covid. Relator, o Estado profundo é muito poder nos Estados Unidos, especialmente na era pós-Guerra Fria. Ela só enfrentou uma oposição significativa uma ou duas vezes, durante o Comitê Church, em meados e no final dos anos 70, durante a presidência de Jimmy Carter, e de forma esporádica com Trump. Eles temem Trump porque ele não está sob o controle deles, embora tenha sido inconsistente em se opor a eles. Só o fato de ser qualquer tipo de oponente, qualquer tipo de pessoa disposta a questioná-los, faz de você uma ameaça existencial. E o poder do Estado profundo é real, é palpável. É por isso que estão mirando no congressista Thomas Massie nas próximas eleições, por exemplo. Eu diria que é uma das influências mais perniciosas, não apenas sobre os Estados Unidos, mas sobre todo o mundo nos últimos 50 anos. Você vê então o desenvolvimento do America First. Como podemos conceituá-lo? Porque no momento, parece significar várias coisas diferentes, muitas vezes contraditórias ao mesmo tempo. Parece ter ressurgido com o movimento populista que tenta enfrentar parte dessa elite que se enraizou além do controle democrático. Mas também parece estar ligado ao reconhecimento de que, se os Estados Unidos se estenderam demais, preservar o império poderia começar a minar a república. Essa é uma definição justa, ou como você avaliaria todo o movimento America First?
Quero dizer, a América foi fundada em oposição à ideia de império. Meu velho primo John Quincy Adams disse: "Nós não vamos ao exterior em busca de monstros para destruir." Desde o fim da Guerra Fria, é exatamente isso que fazemos. Tentamos encontrar monstros para destruir, para extrair. O que há de único no Império Americano, em comparação com os impérios do passado, é que aqueles anteriores realmente enriqueciam a população trabalhadora de suas nações. Ou pelo menos era o que se supunha. Isso fazia parte do acordo. Não nos Estados Unidos. Nosso império tem existido às custas da classe trabalhadora americana, de sua prosperidade, de suas vidas e, muitas vezes, de suas liberdades, especialmente na era pós-11 de setembro, embora isso remonte também à Guerra Fria. E essa constelação é exatamente o que o movimento America First foi organizado para combater, para restaurar nossos princípios constitucionais originais. Você pode voltar e ver o único congressista que votou contra a resolução do Golfo de Tonkin. Não por coincidência, ele é da mesma região do país de onde eu sou e de onde o congressista Thomas Massie é, o leste de Kentucky. Ele era um republicano à moda antiga que serviu na Segunda Guerra Mundial e disse que aquilo era um monte de besteira. Volte e ouça os alertas premonitórios de pessoas como o senador Taft, que disse que a OTAN seria um desastre, que a OTAN seria uma armadilha e que não deveríamos nos envolver com ela. Agora, olhe para o conflito na Ucrânia como um exemplo perfeito de como a OTAN tem sido um desastre para os interesses das pessoas comuns, do dia a dia, mas também para a República Constitucional Americana, na qual alguns de nós ainda acreditamos, apesar do que está acontecendo. Então existe o movimento America First. Trump gosta de fingir que foi ele quem o criou. Trump é um ótimo marqueteiro. Essa é a verdadeira habilidade dele. Para ser honesto com você, às vezes esse é meio que o limite do conjunto de habilidades dele. Tudo o que ele fez foi ler o ambiente. Ele podia simplesmente ouvir o rádio e perceber o que as pessoas estavam dizendo, e só regurgitou isso. Agora ele realmente tem alguns instintos que remontam aos anos 1980, sobre comércio e ceticismo em relação a envolvimentos estrangeiros. Mas ele não é o fundamento nem o criador do MAGA. Ele é a continuação e a extensão disso. E todos os esforços para suprimir essas rebeliões populistas, seja no Reino Unido, na França, na Alemanha ou em outros lugares da Europa, você pode até roubar algumas eleições aqui e ali. Eles as roubaram na Romênia, roubaram na Moldávia. Muitos americanos acham que eles roubaram em 2020 aqui nos Estados Unidos. Mas isso só pode ser suprimido por um tempo, porque o que o impulsiona, o que o motiva, nos Estados Unidos, é uma longa história de oposição, a se envolver em conflitos estrangeiros e a servir aos interesses de algum mestre globalista estrangeiro, em vez dos interesses da população americana local, seja em relação ao trabalho, à vida ou à liberdade. Isso também reflete a realidade no terreno. A classe trabalhadora nos Estados Unidos vem enfrentando dificuldades há meio século. Eles estão cansados disso. E a nova geração está ainda mais cansada. Portanto, independentemente de Trump ter sucesso ou fracassar, o MAGA não vai desaparecer. E o populismo só vai continuar a crescer, não a recuar. Então você acha que o MAGA está mais ou menos um pouco desvinculado do America First? Porque parecia que uma das mensagens mais fortes de Trump era sua crítica à OTAN. Se existisse alguma organização que envolvesse os Estados Unidos em enredos estrangeiros e minasse seus interesses nacionais, seria a OTAN. Quero dizer, durante a Guerra Fria, eu diria que havia necessidade de uma aliança defensiva contra os soviéticos. Mas hoje em dia, parece uma aliança militar que existe principalmente para lidar com as ameaças à segurança causadas por sua própria existência, ao que parece. Então minha pergunta curta é, você vê o MAGA agora separado do America First? E o que isso significaria?
Acho que o MAGA e o America First ainda estão muito ligados um ao outro. A questão é até que ponto Trump representa isso, reflete isso, expressa isso e manifesta isso em políticas reais. Dentro do governo, este é melhor do que o primeiro mandato dele, mas está longe de ser perfeito. O que Trump tem é, em Scott Bessent, um cara que é um protegido de George Soros e representa Wall Street. Ele o escolheu para representar Wall Street. As pessoas meio que imaginam, ei, ele é o presidente eleito. Não deveria estar ditando as políticas. Na realidade, isso provavelmente não é verdade nos Estados Unidos há cerca de um século. Você pode ouvir Barack Obama fazendo declarações assim. Pode ouvir George W. Bush também. Glenn Beck falou recentemente sobre isso. Ele disse que não importa quem entre, outra pessoa é quem vai comandar o espetáculo. Esse era o próprio Bush, um indivíduo naturalmente bastante arrogante. E até certo ponto, todo esse império sofre do grande pecado de que a tradição grega ou os grandes mitos gregos falam, a híbris. É isso que vejo na OTAN. É isso que vejo no Estado profundo americano. Sabe, se olhar para a definição clínica, orgulho exagerado, desprezo pelos outros, um senso de realidade diminuído. Não é exatamente isso que estamos vendo escancarado, seja em relação à Ucrânia, à China, a outras partes do Oriente Médio ou a outras partes do mundo. Estamos vendo um completo desligamento da realidade. Estamos vendo um total desprezo pelo outro lado. E estamos vendo um orgulho ridículo e exagerado. Isso não é realmente o MAGA. Há um aspecto do MAGA que é muito patriótico, mas as pessoas não devem confundir isso com a atitude de América. É isso aí. Esse é um pequeno grupo de conservadores da geração Boomer que estão, literalmente, desaparecendo politicamente. O trabalhador, especialmente os mais jovens, não quer ter nada a ver com essas guerras estrangeiras estúpidas. Eles não querem mais envolvimentos estrangeiros. A OTAN é a ilustração perfeita disso. Ucrânia. Bem, o fato de ainda estarmos dando dinheiro para Zelensky é simplesmente uma vergonha para os Estados Unidos. É por isso que Trump precisa se esforçar tanto para fingir que não está. Ele diz que está dando para a OTAN. É tipo, bem, quem financia a OTAN? Verifique, ainda somos nós. Então tudo isso é como o nosso sistema de desenvolvimento econômico baseado em IA. Todo mundo pagando uns aos outros em um círculo. E temos o quê? 95% do nosso PIB, segundo um estudo de Harvard, atrelado no último ano apenas ao crescimento da IA. E quando você analisa esse crescimento da IA, é mais ou menos assim. É como uma grande transação circular. Então o movimento MAGA não vai a lugar nenhum. O America First não vai a lugar nenhum. Trump gosta de fingir que o inventou, mas na verdade foi uma difamação do New York Times. O New York Times, em 2016, disse, oh meu Deus, isso é como os anos 1940, Segunda Guerra Mundial, o movimento pacifista America First. E Trump pensou, America First, isso é ótimo, vou usar isso. E foi daí que ele teve a ideia. Ele simplesmente roubou isso do New York Times como um insulto. Mas ele não criou, nem inventou, nem originou o conceito. Agora, dentro da Casa Branca, há pessoas que melhor representam isso. Trump vai e volta. Alguns dias ele é America First, outros dias quer satisfazer os poderosos interesses institucionais do país. E é por isso que Scott Bessent representa Wall Street. Rubio representa o tipo de establishment neoliberal e neoconservador dos think tanks do Departamento de Estado e, por extensão, o complexo militar industrial e o estado de vigilância. Então esses caras estão representando esses interesses, não os eleitores americanos. Depois, há pessoas que representam os eleitores americanos e que têm capital, porque o capital delas é o apoio popular. O vice-presidente Vance, Tulsi Gabbard, o diretor de inteligência nacional e Robert Kennedy, secretário de saúde e serviços humanos. E, até certo ponto, Witkoff representa o lado MAGA de Trump, enquanto Rubio representa o controle institucional dos doadores do Deep State sobre Trump. E às vezes as pessoas começam a se perguntar se Trump realmente conduz sua própria política externa.
A maneira como ele muda de posição em qualquer dia parece quase como se estivesse deixando que outros determinem o resultado por ele. O núcleo do MAGA ainda está lá. O núcleo do America First ainda está lá. Argentina em primeiro lugar, Ucrânia em primeiro lugar, Israel em primeiro lugar, todos os outros países em primeiro lugar, passando todo o tempo dele no exterior. Isso não é America First. Ele está minando e sabotando a própria presidência. E só percebe isso parcialmente, porque as pessoas que comandam Washington estão completamente desconectadas do resto do país. Não há sinal mais claro da decadência do Império Americano, do poder e da prosperidade dos Estados Unidos, do que o fato de que algumas das comunidades mais ricas de todo o mundo são os subúrbios do Distrito da Corrupção. Sabe, os subúrbios de Washington, D.C.? Como é possível que esses lugares sejam os mais ricos? O sinal de uma sociedade em crescimento, próspera e produtiva é que ela produz coisas. E a parte mais rica do país reflete isso. Nós somos exatamente o oposto. É a classe política parasitária de D.C. que lucra com isso. A questão é, até que ponto Trump pode ser uma figura transformadora que nos leve de volta às nossas raízes constitucionais? Ou ele é apenas uma figura de transição que nos afasta do fim do império e nos reconecta às nossas raízes populistas? Mas acredito que, de qualquer forma, é isso que o público americano quer. É isso que o povo americano continuará exigindo. E as fraquezas ou limitações de Trump apenas revelarão a necessidade de reformas institucionais como remédio definitivo. Bem, em toda essa plataforma na qual Trump concorreu, de mudar do império para o América em primeiro lugar, bem, como você sugeriu, ele já mudou de posição algumas vezes. Sempre há essa discussão de que algumas pessoas acham que ele está simplesmente tentando apaziguar os falcões, os globalistas, por assim dizer, dentro do próprio grupo dele. Porque Washington, é claro, não está totalmente com ele nessa questão. E o Estado profundo ainda está muito presente. Outros dizem que ele foi completamente capturado. Então você tenderia a uma terceira opção, de que ele nunca esteve totalmente no controle desde o início. Ou como você interpreta isso? Bem, para começar, só para desenvolver esse ponto, um bom estudo de caso seria essa recente troca de farpas com os russos. Como você deve lembrar, ele foi muito rígido. Ia fazer uma contagem regressiva. Os russos tinham que aceitar um cessar-fogo incondicional, caso contrário haveria consequências sérias. E você sabe, o prazo acabou, eles decidiram se reunir no Alasca e ele voltou dizendo, bem sim, um cessar-fogo incondicional não é paz de verdade. E precisamos lidar com as causas subjacentes. Então ele ia voltar a falar com os russos e agora de repente está falando sobre o cessar-fogo de novo. Quero dizer, eles estão bastante confusos em Moscou. O que aconteceu? Nós tínhamos conversado, estávamos avançando e então ele voltou atrás. Isso é falta de controle da parte dele? Ou é apenas ele sendo desonesto com os russos? Ele está tentando agradar os falcões? É muito confuso entender o que está acontecendo lá agora. Trump está apenas parcialmente no controle. As pessoas imaginam que, se você é eleito presidente dos Estados Unidos, está totalmente no comando. Mas o presidente Kennedy pensava assim e o assassinaram. Robert Kennedy tentou voltar ao poder e o assassinaram. Richard Nixon tentou estabelecer sua própria base de poder, talvez por boas, talvez por más razões, mas o impugnaram e o removeram da presidência. Jimmy Carter tentou fazer pequenos desafios aqui e ali e sequestraram sua presidência com um acordo de reféns do Irã-Contras, que na verdade começou na fase final do próprio governo dele. Então você sabe, Reagan nunca iria realmente enfrentar o establishment do Estado profundo. Ele estava profundamente envolvido com eles. Poppy Bush, George W. Bush, mesma coisa. Bill Clinton, Obama, mesma coisa. Biden, mesma coisa. Então, nenhum desses indivíduos jamais desafiou ou contestou de forma significativa essa base de poder. Era assim que Putin costumava descrever os presidentes americanos. Ele dizia, acho que todos eles realmente querem entrar e mudar as coisas, mas então chegam os homens de terno cinza e são eles que mandam.
Portanto, na minha opinião, Putin sempre teve uma compreensão muito melhor da política presidencial americana do que quase qualquer outro líder estrangeiro. Acho que é por isso que ele tem sido gentil, generoso e muito diplomático durante todos os acessos de raiva de Trump nos últimos 6 meses. Ele entende quais são as pressões e entende o quão limitado Trump realmente é, pelo menos em sua própria autopercepção. Quero dizer, pegue alguém como Eisenhower. Eis um cara que, porque ele esperou até seu discurso de despedida para falar sobre o que estava se tornando uma ameaça séria e sistemática ao futuro da liberdade constitucional. Ele achou que era algo sério o suficiente para dedicar todo o seu discurso de despedida a isso, mas não teve coragem de enfrentá-lo durante sua ascensão ao poder nos anos 1950. E então olhe para Trump, toda vez que ele se desviou um pouco dessa linha. Quando ele disse, "Ei, vamos nos dar bem. A América não estaria melhor se nos dessemos bem com a Rússia, se nos dessemos bem com Putin." Ele disse isso em 2015, foi o que deu início à investigação do Russiagate a partir daquele momento. Depois, ele enfrenta Mueller e eles tentam indiciar e investigar todos os seus amigos ou familiares. Depois disso, ele se volta para a Ucrânia. Ele diz algo como, talvez devêssemos esperar antes de enviar mais armas para a Ucrânia, só para garantir que não seja tudo corrupto. Ele é impeachado em 2 semanas. Então ele tenta contestar certos aspectos da eleição de 2020. O que eles fazem? O impeacham novamente. E depois disso, o indiciam não 1, não 2, não 3, mas 4 vezes diferentes. Tentam levá-lo à falência não 1, não 2, mas 3 vezes, com processos completamente falsos. E tentam assassiná-lo não 1, mas 2 vezes. E o segundo cara tinha conexões com a Ucrânia por todos os lados, o que eles tentaram suprimir ao máximo. Então, se você é o Trump, a mensagem que recebeu é que no momento em que se desviar mesmo que um pouco, os problemas virão de forma extremamente pessoal. E, portanto, o quanto ele consegue fazer esse movimento, ele sente-se limitado. E na medida em que o Rubio reage com força, ou o Glenn Jessen reage com força, ou o Ratcliffe na CIA, que está apenas reciclando coisas sobre a Ucrânia, ele simplesmente repassa o que a Ucrânia e os britânicos dizem. É por isso que nossa inteligência sobre a Ucrânia internamente é péssima. O Departamento de Ucrânia do Departamento de Estado é basicamente composto pelas mesmas pessoas de quando a Victoria Nuland estava lá. É por isso que você tem até alguém como o vice-presidente Vance, que quer que saiamos desse conflito e tem uma inclinação muito mais voltada para o América em primeiro lugar, sendo alimentado com informações falsas e inteligência falsa pelo nosso próprio Departamento de Estado, nossa própria CIA e nosso próprio Pentágono. O pessoal do Pentágono está constantemente fornecendo informações falsas e enganosas. É por isso que você tem aquele lunático falando sobre como podemos simplesmente invadir Kaliningrado, sem problema algum. É como se estivéssemos de volta aos anos 1950, quando havia caras como Curtis Bombs Away LeMay, que mal podiam esperar para lançar uma bomba nuclear no próximo país. Sabe, todos aqueles generais, depois que venceram a Segunda Guerra Mundial, diziam: temos armas nucleares, ninguém mais tem. Vamos bombardear a União Soviética. Vamos detonar a China. Podemos comandar o mundo. Você lê as coisas internas deles. Dr. Fantástico não era realmente um filme de ficção, era um documentário. E agora alguns daqueles lunáticos voltaram ao poder no alto escalão do Pentágono. Hegseth não consegue discipliná-los de forma significativa. Alguém como McGregor poderia ter feito isso, e acho que foi um erro do governo Trump não tê-lo trazido de volta. Mas o lobby israelense usou seu poder desproporcional dentro do Partido Republicano, especialmente Miriam Adelson e outros, para bloquear pessoas como McGregor e remover outros reformistas do Departamento de Estado e do Departamento de Defesa. Então, na minha visão, Trump foi um presidente eleito para acabar com tudo isso. Mas ele não sente que tem a facilidade de poder para fazer isso.
É por isso que está sempre tentando obter o apoio de todos, ou pelo menos enfrentar a menor resistência possível. Ele estava tentando fechar um acordo com Putin que eles aceitassem. O problema é que eles não podem aceitar, porque a Rússia é algo existencial para o grupo globalista. Perder a Ucrânia é um desastre humilhante para a visão globalista do mundo, e eles não conseguem aceitar isso. Daqui a 10 anos ainda estarão fingindo que estão vencendo. Quero dizer, será como aquela cena de Monty Python e o Cálice Sagrado? O cavaleiro perdeu todos os 4 membros, ambos os braços e ambas as pernas, e ainda está dizendo, é só um arranhão, só um arranhão. Toda vez que ouço Ucrânia, ouço muita propaganda. Ou melhor, propagande-se. Essa é a minha visão. Acredito que Trump ainda tem bons instintos. As pessoas zombam dele, dizendo que ele quer um prêmio Nobel da Paz e tudo mais, mas ainda prefiro que meus presidentes busquem a paz e queiram ser conhecidos pela paz e não pela guerra. Acho que esse instinto existe, é real, e ele ainda tentará encontrar maneiras de expressá-lo. Mas ele se sente muito limitado pelo complexo militar industrial, pelo Estado profundo, pelo controle de doadores na política americana. É por isso que se vê esse vai e vem, vai e vem. É interessante você ter chamado Dr. Strangelove de documentário, porque ele foi realmente baseado na Rand Corporation, que é o think tank da comunidade de inteligência. Só para resumir o pensamento insano que acontecia lá dentro. Então sim, acho que você está em algo. Mas parece que o movimento em relação à Rússia está agora seguindo um caminho muito sombrio, porque como você sugeriu, os russos meio que reconhecem que Trump é limitado. Em muitas áreas, ele pode ser muito fraco sob pressão. Mas por outro lado, nunca haverá outro Trump. Quero dizer, de Washington não vai sair ninguém que queira se dar bem com a Rússia, que queira ver se é possível desfazer os últimos 100 anos de más relações. Mas por causa disso, eles parecem estar dispostos, ou querendo, evitar qualquer escalada, a ponto de deixarem seu poder de dissuasão enfraquecer cada vez mais. E agora, é claro, Trump apareceu atirando para todos os lados, com as sanções às empresas petrolíferas russas, mas também falando sobre ataques de longo alcance na Rússia, que provavelmente serão conduzidos por operadores ocidentais disparando armas ocidentais com mira ocidental. Então, novamente, isso é uma guerra direta. E dentro da Rússia agora, os esforços de Putin para se aproximar de Trump estão tendo um custo alto, porque há muita pressão se acumulando para restaurar o poder de dissuasão. E eu esperaria que nos próximos dias e semanas você visse uma linguagem muito mais agressiva vinda de Moscou. Algo como é isso. Eles vão traçar uma linha vermelha bem clara. E novamente, se a OTAN quiser levar a guerra até a Rússia, então a Rússia terá que responder. É um período perigoso pela frente, mas o estado profundo que existe nos Estados Unidos. Até onde eles estão dispostos a levar isso? Porque, mais uma vez, parece que estamos, pelo menos do meu ponto de vista, muito próximos de uma guerra agora. Acho que, se dependesse do Estado profundo, eles realmente acreditam que podem vencer uma guerra nuclear limitada. E você viu estudiosos, acadêmicos e think tanks lançando essas ideias nos últimos 5 anos. É assim que essas pessoas são malucas. Minha própria opinião é que Trump nunca iria enviar Tomahawks. Ainda acho que ele nunca fará isso. Sei que há muito ceticismo por aí, por causa de sua retórica e linguagem, mas se você observar o que Trump está principalmente tentando evitar, é o Senado forçando-o a impor sanções de 500% ao mundo todo relacionadas ao petróleo russo. Isso afundaria a economia dos Estados Unidos e faria os preços dispararem. Não é porque ele se importa com a Rússia de um jeito ou de outro, é porque ele entende o efeito doméstico. Seu principal benefício em controlar os preços, embora ainda estejam altos demais, tem sido o custo da energia. Ele perde isso no momento em que houver sanções reais contra a Rússia.
Outra coisa é que Trump tem o hábito de fazer declarações grandiosas. Eu recomendo que as pessoas acompanhem o Departamento de Estado, a Casa Branca e o Departamento do Tesouro, aqueles comunicados de ordens executivas ou certificações, e observem como eles abrem enormes brechas. Sabe, como no caso da Índia. Uma das principais pessoas envolvidas no refino indiano é próxima da família Trump. Não há chance de esse cara ser atingido. Então, por exemplo, na Alemanha, eles descobriram que ainda tem participações residuais de propriedade ligadas às mesmas empresas russas que foram sancionadas. Então estão correndo por aí pedindo isenções. Observe o Trump, ele fez isso até com a Índia. Ele anunciava sanções de 50% e depois, ao olhar as tarifas, via-se que ele havia isentado cerca de 80% dos produtos. Ele tem o hábito de fazer algo muito grande, retoricamente, e depois diluir completamente o impacto em termos de política, para não sofrer reação negativa. Acho que ele realmente não quer. Bem, acho que uma mensagem que foi transmitida a ele de forma muito clara por Putin é que seria uma verdadeira linha vermelha se Tomahawks, ou algo comparável a Tomahawks, fossem usados. Trump entendeu essa mensagem. Agora, isso não significa que o Pentágono não esteja por aí dizendo às pessoas: "Ei, estamos dando à Ucrânia os meios para realizar bombardeios de longo prazo com apoio logístico e de inteligência", e ligando isso ao Wall Street Journal. Eles só se adiantaram um pouco. Trump não tem interesse que isso aconteça. É por isso que ele negou publicamente. Acho que você verá Trump recuar nisso. Ele vai tentar evitar. Muitas vezes ele fala de forma grandiosa e depois faz algo como na Síria. Ah, sim, vamos fazer algo no primeiro mandato. E então bombardeamos um aeroporto vazio depois de ligar para avisá-los com 9 horas de antecedência. Certo. Então, o Trump tem um hábito, tipo, veja o caso do Irã. Sabe, sim, ele se envolve nos ataques, apoia o esforço israelense. Mas o que os Estados Unidos realmente fazem? Talvez a gente acerte algo lá. Talvez só acerte o lado de uma montanha, quem sabe? Então eu focaria mais no que ele realmente faz do que na retórica e na linguagem dele. Acho que o Putin tem jogado isso de forma muito inteligente, embora politicamente isso tenha gerado muita reação contrária contra ele na Rússia. Mas ignore a retórica do Trump, olhe para o que ele faz. Na minha visão, o que ele vai fazer é tentar minimizar qualquer coisa que possa escalar em relação à Rússia, enquanto tenta equilibrar as dinâmicas de poder dentro dos Estados Unidos. Ele basicamente não precisa negociar nem com Zelensky, nem com Putin. Ele está basicamente negociando com o Estado Profundo americano e com o complexo militar industrial, o que eles vão permitir que ele faça e o que não vão. Essa é a situação política. Ele está dando ao vice-presidente Vance um curso intensivo sobre a dimensão e a escala do problema nos Estados Unidos, algo que Vance já vivenciou pessoalmente, tendo recebido informações falsas. Trump recebeu informações falsas sobre Israel, por exemplo. Algo sobre o qual Witkoff já falou publicamente, dizendo que a CIA, o Mossad, o Departamento de Estado e Marco Rubio mentiram para ele sobre o que o Hamas faria ou deixaria de fazer. Eles estão fazendo exatamente a mesma coisa agora em relação à Rússia e algo semelhante em vários contextos sobre a China. Então você vai, mas agora percebe que provavelmente haverá um acordo com a China, porque a China tem o monopólio do refino de terras raras, algo que não conseguiremos substituir tão cedo. Então Trump vai recuar em seu principal objetivo, que era remodelar a relação entre os Estados Unidos e a China e reindustrializar a América. Infelizmente, isso provavelmente vai dar um passo atrás por causa disso. Mas ele está começando a ver e reconhecer a dimensão e a escala da desinformação e da má informação vindas do nosso próprio Departamento de Estado, da CIA e do Pentágono, porque o Estado Profundo ainda controla as fontes de informação. E é assim que eles mantêm o controle sobre pessoas como Trump. A outra forma é por meio do controle de doadores, do controle de think tanks e do controle da imprensa. Você só vê uma narrativa nos Estados Unidos.
you only see one narrative in the United States. Like if you dig in and try to find how is the Russian. Se você tentar investigar e descobrir como a economia russa se saiu nos últimos 5 anos, usando IA, pesquisa no Google, o que for, você vai encontrar informações falsas, vindas de centenas de fontes. É algo que parece esmagador. No entanto, se você for ao Banco Mundial, veja só, eles dirão que, na verdade, a economia russa tem se saído muito bem. Incrivelmente, essa informação não estava sendo repassada ao vice-presidente, nem ao presidente dos Estados Unidos. Então é aí que estamos. Eles monopolizam a informação. Eles têm controle de doadores, think tanks e do meio acadêmico, o que continua distorcendo a política externa americana, enquanto Trump tenta, de forma esporádica e errática, aplicar a vontade dos eleitores para nos tirar dessas guerras insanas. Ao tentar tirar os Estados Unidos das guerras insanas, foi nisso que Trump baseou sua campanha. Acabar com as guerras sem fim, fazer as pazes com a Rússia, reduzir a dívida. Mas ao longo do caminho, fico curioso até que ponto há o risco de todo o seu governo desmoronar agora, porque ele perdeu alguns aliados por causa da questão da dívida. Perdeu Musk por causa das guerras no exterior. Perdeu pessoas como Tucker Carlson. Mas, no geral, parecia que problemas demais estavam se acumulando, de Gaza ao Irã. A questão da Síria não pegou bem. A imagem de, você sabe, apertar as mãos e elogiar o líder do ISIS, isso não passa uma boa impressão. Mas também é claro, agora se juntando, passando de criticar Zelensky a abraçá-lo, todas essas coisas parecem estar se acumulando. E então, é claro, o grande final parecia que seria o caso Epstein, do qual ele não conseguia sair do ciclo midiático. Parecia que as coisas poderiam desmoronar. Mas agora a mídia parece estar deixando o caso Epstein de lado. Você acha que toda a presidência ainda pode desmoronar? Ou acha que está se estabilizando? Bem, é como se a presidência de Trump fosse um de seus programas de reality show. É preciso manter o drama em andamento. Então, sintonize na próxima semana. Talvez guerra nuclear, talvez não. Quero dizer, infelizmente, é esse tipo de drama. Acho que continuaremos vendo isso pelo resto do próximo ano. Se Trump não mudar de rumo em algumas dessas ações de política externa, se ele não nos tirar da Ucrânia, se voltar a escalar o conflito, se Gaza voltar a pegar fogo, se o Irã retornar, se ele for arrastado para um tipo de conflito venezuelano, talvez com a Colômbia ou em outro lugar, então o que vai acontecer é que ele será visto como alguém que ignora os problemas internos. Custos de saúde fora de controle, custos gerais fora de controle, para bens essenciais. Estamos enfrentando problemas de crédito no sistema financeiro. Toda a economia imobiliária está completamente paralisada aqui nos Estados Unidos. Os preços das moradias estão altos demais para a maioria das pessoas poder pagar. Então há uma diferença maior entre compradores e vendedores do que em qualquer outro momento da história americana. As taxas de juros continuam teimosamente altas. A inflação dos bens essenciais do dia a dia não está caindo o suficiente para satisfazer sua base de eleitores. As pessoas estão mais preocupadas com o desemprego nos próximos 6 meses, de acordo com a pesquisa de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, do que em qualquer outro momento fora da crise financeira global de 2008. Portanto, parece que estamos nos aproximando de uma recessão. E o que acontece se a bolha realmente for uma bolha? E o que acontece se ela estourar? E o que acontece se ela estourar bem no meio de tudo isso? Enquanto você tem um sistema de eurodólares que está lutando apenas para manter o motor funcionando, como estamos vendo nos mercados globais de liquidez financeira e nos mercados de recompra aqui nos Estados Unidos. Você soma e agrega tudo isso, e ele está em um risco enorme, enorme. Ele tem essas linhas vermelhas fraturadas que, se forem cruzadas, pofra toda a base. Ele será duramente derrotado nas eleições de meio de mandato de 2026. Mesmo que consigam redesenhar os distritos,
mesmo que vençam na Suprema Corte para restaurar partes da lei dos direitos de voto, de uma forma que lhes permita adicionar de 12 a 15 cadeiras republicanas. Se ele perder a Câmara, a última parte de seu mandato estará praticamente morta. Não haverá nada que ele consiga aprovar legislativamente. Todo mundo será alvo de impeachment ou investigação por 2 anos, e ele ficará muito limitado. Então, ele realmente tem cerca de 1 ano de margem para fazer algo e conseguir realizar alguma coisa. É por isso que aqueles na base MAGA estavam incentivando a reaproximação com a Rússia em agosto, enquanto o Senado estava em recesso. Porque quando o Senado volta, o Senado sempre causa problemas. Eles querem impor aquelas sanções de 500%, afundar a economia e nos distrair para sempre, porque são verdadeiros falcões da guerra e apoiadores do complexo industrial militar. E é sempre nessa direção que seguem. Mas você já está vendo, há um desafiante populista muito forte e promissor, Paul Dance, concorrendo contra Lindsey Graham na Carolina do Sul. Também há vários desafiantes populistas ao senador da Louisiana que vinha bloqueando Robert Kennedy em várias questões relacionadas ao MAGA. Então todas essas coisas às quais ele precisa retornar para mudar e redirecionar seu foco só podem acontecer se ele resolver essas disputas globais e não se envolver ou se enredar ainda mais nelas. Mas se ele continuar preso a elas, continuar distraído, e esses problemas continuarem a ferver ou até explodirem em suas mãos, então sim, o MAGA sofrerá um revés temporário. E seu segundo mandato será meio que uma presidência perdida, uma oportunidade desperdiçada. Mas eu veria isso apenas como algo transitório. É uma transição para o que está por vir, algo transformador. O populismo terá seu momento e fará sua voz ser ouvida em Washington, mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro. A única questão é, ele precisa se formar em uma expressão mais radical e dramática, ou podemos continuar a fazê-lo por meio dos processos democráticos e dos partidos institucionais que temos hoje? Porque se eles não o fizerem, basta perguntar aos conservadores e ao Partido Trabalhista no Reino Unido como ignorar o populismo funcionou para eles. Esses são 2 partidos que dominaram a política britânica por um século e que talvez nem existam de forma significativa em 5 anos. A mesma coisa acontecerá com os 2 partidos aqui nos Estados Unidos, se continuarem a ignorar a vontade do povo. Minha última pergunta é sobre o aspecto jurídico. Como o Trump está se saindo agora em termos de se manter do lado certo da lei quando se trata de questões como as tarifas? Direito não é exatamente a minha área, mas até que ponto ele consegue fazer tudo isso por conta própria e ainda manter tudo dentro da legalidade? Se ele tivesse permanecido dentro dos limites do que o Congresso autorizou, portanto, constitucionalmente, o Congresso tem o poder de impor tarifas, mas a Suprema Corte afirmou que eles podem delegar ao presidente o método, o valor e quem será tarifado em determinadas circunstâncias. Essas circunstâncias exigem uma emergência econômica nacional. Trump identificou essa emergência como o grande déficit comercial e a desindustrialização do país. No matter what is in declínio na mesma escala ou velocidade que ela é determinada. Mas está a declínio meio século, no perdão, não do mistério, nem E isso devastou o meio-oeste industrial dos Estados Unidos, algo parecido com as regiões centrais do Reino Unido e de outros lugares semelhantes, como as Midlands. Muito parecido aqui nos Estados Unidos, tanto que na verdade chamamos de cinturão da ferrugem, em vez de meio-oeste. E essas regiões que ele foi eleito para salvar, recuperar e restaurar por meio da política tarifária. Retomando o antigo plano americano de Alexander Hamilton e outros para construir a força industrial, eram essenciais. O problema é que ele ficou tão empolgado com a ferramenta que decidiu usá-la dia sim, dia não. O Canadá me ofendeu com um anúncio, 10% de tarifas para vocês. Bolsonaro está com problemas no Brasil por causa da briga com o Lula, 50% de tarifas para vocês. Quer dizer, espalhado por todo lado.
That has undermined the credibility. Isso minou sua credibilidade. Embora isso não seja legalmente o que está diante da Suprema Corte, as tarifas adicionais não estão diante da Corte. As tarifas originais estão. Mas isso está influenciando o debate. A audiência oral será realizada em 1º de novembro. É por isso que eu disse às pessoas que Trump faria um acordo com a China. Ele não pode estar em uma disputa tarifária com a China quando essa audiência acontecer em 1º de novembro. Então, aquelas tarifas de 100% foram puro blefe. Não havia chance de ele fazer isso, sabendo que a grande disputa está lá. Os mercados de apostas e de previsões estão dizendo que há cerca de 60% de chance de ele perder na Suprema Corte. Para dar às pessoas uma ideia do desastre político que isso seria, Trump teria que reembolsar todas as tarifas. Então isso criaria um enorme problema orçamentário, porque ele vinha usando a receita das tarifas para encobrir, para disfarçar alguns dos problemas que temos. Na minha opinião, se ele tivesse mantido a agenda original de política industrial, teria margem legal suficiente dentro do arcabouço estatutário e dos fundamentos constitucionais para conseguir o apoio da Suprema Corte, especialmente do libertário Gorsuch, dos constitucionalistas tradicionais Alito e Thomas, e da combinação mais institucionalista de Barrett, Roberts e Kavanaugh. Agora ele corre um risco real de perder o poder de aplicar as tarifas, porque decidiu tratá-las como sanções. Ele pegou a doença da UR, contraiu esse vírus politizado, e isso pode ter prejudicado o ponto central de sua política econômica. Meu apelo inicial ao Trump, ou bem, o motivo pelo qual eu estava otimista, muito otimista no começo, foi que ele parecia se inclinar um pouco para a ideia da economia miltoniana. Ou seja, sou um grande nacionalista econômico. Então, quando ouço falar de Alexander Hamilton e Friedrich List, vejo isso como o principal instrumento para os Estados Unidos reviverem seu poder econômico. E você também associou isso ao fim de todas as guerras, a busca pela paz com a Rússia, ao fim da sobrecarga imperial. Acho que é uma ótima combinação. Meu pessimismo aparece quando vejo Trump usando tarifas para ameaçar a Espanha a aumentar seu orçamento militar. É aí que penso que ele saiu um pouco dos trilhos. Isso não é algo que eu tenha lido na obra de Alexander Hamilton. Mas sabe, não, é muito estranho de ver. Mas como eu disse, a principal questão é se ele está ou não no controle. Enfim, muito obrigado. Foi uma grande honra tê-lo no programa. Espero que você possa voltar outra hora. E bem, deixe-me apenas terminar perguntando onde as pessoas podem encontrá-lo. Ah, claro. Então, para tudo relacionado à geopolítica, direito e outras questões políticas, você pode encontrar em 2 sites diferentes. Um é o vivabarneslawlocals.com, é o mesmo lugar onde você encontra o tedurham.locals.com. Eles também fazem um ótimo trabalho, é claro. E depois tem o sportspicslocals.com, voltado para mercados de previsões, mercados políticos e mercados eleitorais. Tivemos muito sucesso até agora nas eleições deste ano, e agora você pode negociar sobre geopolítica como qualquer pessoa comum. Você não precisa mais ser um insider de Wall Street para conseguir esses negócios. Então é isso, sportspicks.locals.com e vivabarneslaw.locals.com. Os melhores lugares para obter todas as análises e percepções que compartilhamos com o público. Obrigado. Foi um grande prazer. Larry.